Olá, queridos, graça e paz, queridos de Rio Branco, né, mais especificamente do Betel, acampamento Betel. Nós estamos aqui felizes, estou feliz, muito agradecido aos queridos irmãos por nos darem essa oportunidade de falar sobre o Betel. Né? Para os que não me conhecem, pastor Raimundo Torres, eu dirigi o acampamento durante muitos anos, 12 anos especificamente, né? E realmente é uma história fascinante, né? Como diz a música do Roberto Carlos, foram muitas emoções, né? Então, a pergunta é, como surgiu o Betel? Tá, antes de nós termos essa terra aí no Betel, alguns irmãos compraram uma terra na Vila Acre. Nós chegamos a reunir grupos, ir lá, fazer trabalho de limpeza. Depois descobrimos que a terra não era verdade, né? Quer dizer, era só um pedaço de terra, que foi um engano. E daí a gente recebeu parte do que tinha sido pago. E depois o ex-prefeito, ex-governador Jorge Calume, ele tinha doado também uma terra, também na Vila Acre, próxima aí à Expo Acre, né? Ele doou com título definitivo e tudo, essa terra. Quando um dia eu passando, morava no Quinari, né? Pastoreava lá no Quinari, ia passando de ônibus e vi uma máquina dentro do terreno. Não tinha certeza que esse era o terreno da associação. E quando eu procurei o pastor Duarte, ele foi lá olhar, realmente, o prefeito Jorge Viana, bonito, né, pessoal do PT, eles pegaram e tomaram o terreno, uma área. Eles tomaram a terra porque eles que precisavam, mesmo a gente com o título definitivo, e nós ficamos praticamente a ver navios, né, já foi a segunda tentativa. Aí a gente começamos a procurar um lugar apropriado para o acampamento. Visitamos algumas chácaras que alguns irmãos ofereceram, mas não dava certo. Aí o saudoso pastor Manuel Carneiro, como a Igreja da Fé tinha um trabalho no 20, onde é o acampamento, sugeriu, será que no 20 não tinha uma área, não dava para a gente fazer lá? Então a gente orou, marcamos um dia e fomos lá no 20, falar com o irmão Antônio Dias, tinha o irmão Joaquim, e o irmão Antônio Dias, mesmo na simplicidade dele, prontamente disse, olha, aqui eu posso doar o que vocês quiserem, vamos lá, isso aqui, o senhor que me deu e tudo. Aí foi lá, ele doou uma terra de 3 hectares de terra, ou seja, um terreno de 100 metros de frente por 300 de fundo, numa parte boa, na parte alta. Então ali a gente começou a construir o acampamento. A Pastor Duarte, a primeira igreja, é uma igreja que investiu muito, outras igrejas acanhadamente mais ajudaram. E daí começamos o trabalho ali. Era muito difícil o trabalho porque não tinha energia. Os agricultores lá de perto não queriam fornecer alimento para a gente, mesmo a gente comprando, então a gente tinha que levar. Nós íamos segunda-feira para lá e ficávamos até sábado trabalhando. E como não tinha energia, a gente comia. Passava uns 3 dias comendo arroz, feijão, abóbora que não faltava, né? Isso durante muito tempo. Aí a terra ao lado pertencia ao irmão Davi Jardim. E o pastor Duarte, lembro que ele tinha uma motosserra, comprou uma motosserra para ajudar no acampamento. Aí um dia o Davi chegou e pediu, o pastor não queria dar a motosserra para ele. Aí o pastor Duarte disse assim, eu te dou esse motosserra, se você doar para o acampamento 50 metros por 300. Aí o irmão Davi disse, não vou dar 50 por 300, eu vou dar 100 por 300. Então ele doou mais 100 metros por 300. O acampamento ficou 200 por 300, 6 hectares. E a gente começou a construir. Eu lembro que o primeiro acampamento, nós não tínhamos estrutura, não deu para concluir tudo que tinha que ser feito, os banheiros. E nós não nos preocupamos com a quantidade de pessoas, de acampantes. Eu sei que eu fiquei lá até na véspera no acampamento, e na sexta-feira à tarde voltei para Rio Branco. Tive que andar uns 11 quilômetros a pé para poder chegar onde tinha condição, por causa da lama. Aí conseguimos levar as coisas à noite, né, no dia seguinte. E no outro dia, quando foi no sábado, começou a chegar gente no acampamento, deu mais de 350 pessoas. Nós não tínhamos estrutura para nem sequer 200 pessoas, para ficar bem acomodados, mas como a gente não se preocupou com isso, não tinha
a comunicação adequada. Então isso foi no primeiro retiro, né? Então, quer dizer, deu 350 pessoas. Para completar a bela história, compramos uma vaca, que a gente comprava a vaca, matava para fazer almoço, janta, essas coisas, além da outra parte maior. A vaca inventou de fugir, como era inverno, tinha um igarapé, a vaca fugiu, foi para o outro lado do igarapé, os irmãos foram atrás da vaca, mataram essa vaca de tarde, quer dizer, na hora do almoço foi aquele sufoco. A gente fez o que podia fazer, as irmãs faziam fogão a lenha no chão, para com aqueles tachos fazer arroz, fazer o que tinha para ir alimentando as pessoas. Damos prioridade às crianças, às pessoas idosas, mas tinha muitos marmanjos lá reclamando que não tinha comida, mas não sei o quê, mas foi normalizando. Então aconteceram muitas coisas no acampamento. Pá. Então aí depois que seguindo em frente, foi melhorando, a gente foi limitando o número de pessoas, a gente foi aumentando os galpões, fomos ajeitando as coisas aos poucos. E depois foi construída a parte de trás, onde tinha os apartamentos que eram particulares, né? No meio de muita luta, muita intriga, muita conversa, foi um trabalho muito ardoroso, mas que me orgulho muito de ter feito parte desse trabalho. Quando eu saí, mais ou menos em 2002, eu já tinha conseguido, a parte do Antônio Dias, eu consegui desmembrar o título dele, era titular da terra, tirei a parte do título direitinho, inclusive entreguei, na época que eu saí, entreguei o título definitivo da parte do Antônio Dias. Aí tinha um irmão lá no ramal, chamado Louro, já faleceu, saudoso Louro, ele vivia me ligando, porque o tio dele queria comprar, porque futuramente, antes disso, o pastor Duarte teve que comprar a terra do Davi, para que não viesse ninguém comprar e criar problema para o acampamento. E ele comprou essa terra. E depois ficou o tio do irmão Louro, um empresário lá de Castro, insistindo em comprar, me ligava. Ele, não, a gente dá a parte do acampamento, a gente vai respeitar tudo aquilo. Até que enfim o pastor vendeu. Vendeu, mas tirando os 100 metros do acampamento. Eu não vou citar o nome do irmão que ficou à frente da associação, não era questão de ética. Mas o pastor que ficou à frente da associação de igrejas, o pastor Duarte marcou com ele 2 vezes para irem a Plástico de Castro, para desmembrar a outra parte da terra, que é onde estava o açude. E esse irmão, a primeira vez, disse, não posso ir hoje não sei o que, marcou para 4 dias depois. E 4 dias depois ele também disse que não podia não. O pastor disse, rapaz, vocês vão perder a terra. E infelizmente foi o que aconteceu. Eu fiquei muito triste quando eu soube que o atual proprietário tomou a terra. Aliás, queria tomar tudo, não deve ter tomado essa parte que está aí, por causa que tinha título definitivo, né? Então esse é mais ou menos um resumo da história do Betel, para não ficar muito alongado. Ok, queridos? Obrigado, um abraço a todos. Deus os abençoe, que vocês possam continuar usufruindo dessa terra linda aí, que para mim é uma terra inesquecível, um lugar inesquecível, né? Foram mais de 12 anos trabalhando aí com outros irmãos, né? Espero que esse ano não, mas espero que ano que vem possa ir visitar vocês aí, né? A gente mora aqui em Alagoas, Maceió, mas a gente espera que no próximo ano, se Deus quiser, ainda estivermos aqui, a gente vai lá visitar vocês. Um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.